Ok, estamos em mais um Notisul Digital, o meu, o seu, o nosso jornal, a nossa revista, sempre com entrevistados, os assuntos os mais diversos possíveis. Quem é assunto, quem faz acontecer, quem está no dia a dia, está sempre aqui conosco. Hoje estamos recebendo dois empresários, dois jovens empresários, e olha, o assunto, eu já estou assim ansioso e muito curioso. Marketing. Eita, como é? Bem, tem que aparecer, né? A sua marca, o seu produto, você tem que justamente dar visibilidade. E aquela história, mas o momento não está bom, investimento, não vou... A palavra gastar em marketing não existe, mas eu estou dando só um spoiler, mas quem vai falar mesmo tudo sobre marketing, empreendedorismo, toda essa praia, toda essa vibe, está aqui comigo. Dois jovens empresários, como falei, Walter Schlickman e Matheus Madeira. Olha, que bacana. Vou aprender um monte e tenho certeza que você também vai aprender bastante com esses dois empresários que vamos procurar desmistificar esta questão de divulgação, marketing, a importância de uma marca, tudo isso você vai saber aqui hoje no programa. Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, até porque vai ficar nas nossas plataformas. Prazer recebê-lo aqui, Walter. Opa, Miguel, agradeço aí pelo convite também, pelos baita espaço que vocês têm por aqui, né? Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia, eu e o Madi aqui, sobre esses assuntos que, querendo ou não, é uma coisa que a gente vive todo dia, toda hora, né? Falar um pouco sobre marketing, venda, essa parte de empreendedorismo, que tem muita gente que tem dúvida, né? Mas vai ser um podcast bem bacana e a gente agradece muito por estar aqui, pela recepção e a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Eu que agradeço e me sinto muito honrado em tê-los aqui. Matheus Madeira. Sou suspeito porque sou amigo do pai do Matheus, né? E o Matheus já conhece a nossa estrutura, se familiarizou, e é tão gostoso quando a gente vê um jovem como vocês dois, né? Podendo estar assim, né? Levando a nossa região, o potencial, o conhecimento de vocês e que certamente hoje vai enriquecer o nosso programa. Prazer, Matheus, recebê-lo aqui. Olha, o prazer é todo meu, antes de qualquer coisa, né? Não... Sou suspeito a falar dessa casa, porque, né, tive a felicidade do meu pai passar mais de 30 anos aqui dentro, então conheço, só cheguei ali, já vi o professor Hildo, saudar o Fernando também, grande amigo meu de longa data, né, Miguel? Parabenizar pelo programa, que a gente sabe a importância da comunicação, né, dentro, seja aqui onde a gente está na parte do jornalismo ou a nossa parte, que é a comunicação mais voltada para empresas, né. Eu fico muito feliz de voltar aqui, eu tenho boas lembranças aqui de criança, então assim, muito debate eu passei aqui, muito jornal do almoço, que foi onde o pai, né, foi âncora por longos anos, então eu fico muito feliz em poder voltar aqui hoje contando um pouquinho da nossa jornada, o que a gente vem fazendo e aplicando, e o mais importante, né, ajudando os negócios a fazer o que tu falou, né, hoje a pessoa que ela não é vista, ela não é lembrada. Quando a gente começou, marketing era um diferencial. Hoje é o básico. Então, assim, tudo mudou, mas isso é papo pra gente trocar uma ideia. Muito obrigado aí pelo convite, pela recepção. Maravilha. Bem, dois jovens, dois amigos, dá pra ver que vocês dois têm uma sintonia super bacana, né? Passa, né, além da confiança, né, mas irradia coisa muito boa, notório, público já no primeiro contato com vocês que pude ver o quê? Puxa vida, sentir que vai pegar a minha marca e entregar para vocês trabalharem e divulgarem. Mas como é que tudo começou? Eu gostaria de saber assim, olha, foi no banco da universidade, foi troca de ideias, como tudo começou entre vocês? Até como começou tudo eu e o Madi, né? Eu e o Madi a gente não se conhecia, tá? A gente se conheceu quando abriu a empresa, foi coisa de 15 dias, a gente já estava com a empresa tudo aberta. E a gente se conheceu de uma bobiça, que ele postou uma coisa e era uma coisa que eu estava ajustando na minha agência, a gente já trabalhava com isso, mas não junto. Eu estava postando ali uma coisa, eu vi que ele postou um negócio de Monday, né, Madi, aquele negócio da agenda, e era uma coisa que eu estava fazendo, mandei mensagem pra gente trocar uma ideia, e a gente marcou uma reunião, conversou, bateu as ideias, e a gente, por que não juntar e fazer um negócio junto, né? Aí passou, isso era na sexta, passou tipo sábado, domingo, segunda-feira já estava tudo junto, ele foi lá em casa, organizamos. A gente trabalhou um bom tempo home office, né? Depois a gente viu que o home office já não ia mais servir. E a gente até tinha a primeira ideia de botar em São Diego, mas por causa de mão de obra e tudo mais, a gente decidiu botar a sede em Tubarão.
A gente começou com uma sede um pouco pequena para ver se daria o certo negócio de escritório, porque pra gente é uma coisa muito nova. E a gente começou a botar a sede e a gente, né, Madi, pegava o auditório ali do Prime, pegava o auditório porque não tinha mais espaço pra turma trabalhar e a gente, vamos se mudar. E aí agora vai fazer 20 dias, não vai fazer 15 dias que a gente inaugurou um novo espaço, já uma sede maior, quase 170 metros quadrados, já cabe mais em Tubarão. de 30, em Tubarão, perto do shopping, ele já vai caber mais de 30 pessoas, então já tem um espaço para ocupar a galera que a gente está agora e também para a gente poder estar aumentando o espaço e, consequentemente, aumentar os resultados dos nossos clientes. Ter um espaço bom tanto para os nossos clientes gravar conteúdo, quanto visitar e fortalecer isso junto com o nosso negócio que a gente tem, com os nossos clientes e tudo mais. Hoje esse espaço de vocês serve também, por exemplo, quero gravar um podcast. Vocês têm essa estrutura? A gente está organizando toda essa estrutura. Além disso, né, a gente já fez a obra pensando em ampliar. Então a gente já tem mais espaço para mais 20 cabines. Então vai ser uma estrutura para contemplar em torno de 60 pessoas hoje trabalhando, né? Sala de reunião, estrutura. E, né, provavelmente, e falar um pouquinho da minha história dentro dessa parte do marketing, né? Eu já estou 6 anos nessa jornada, eu já tenho um grupo, mais de 2.000 clientes, e um dos braços da nossa operação é a AWS, onde eu tive o prazer de estar caminhando junto com o Walter. Mas nessa jornada a gente já atendeu, eu tenho a MAD, né? Tenho a minha empresa que já está há mais de 6 anos no mercado, a gente já ajudou empresas a fazer mais de 150 milhões de reais, então a gente tem uma operação gigante de agência. Até um adendo, a minha história com o Fernando, ela é muito legal porque eu tava na escola, nunca vou esquecer como fosse hoje. O Fernando foi dar uma palestra e eu comecei a ficar louco com aquilo ali. Eu falei, gente do céu, o que é isso? E eu, colono lá no meio da Jaguaruna, né, cara, e eu pensei, isso aí todo mundo precisa vender, né, mas como? E nisso, depois daquilo ali, eu fui atrás do Fernando, coincidentemente ou não, eu fui atrás do Fernando, e Fernando, passa uns clientes pra mim, cara, vamos atender junto, tá, eu quero, né, tocar tuas contas, trabalhar. E aí o Fernando me contratou, então onde a gente virou muito amigo, tem uma amizade muito grande, porque há 6 anos atrás eu trabalhei pro Fernando, dentro da Wolf, né, que na época, Deus livre, era uma das agências mais fortes que tinha em Tubarão, né, fazia de tudo que era de política, fazia, né, de tudo junto com o Fernando e Kaká. Então a gente tem essa história, por isso que eles são meus amigos de longa data, e desde lá a gente vem aprimorando e estruturando e fazendo negócios venderem cada vez mais. E tudo começou com um estágio na Cressol. Eu comecei há 6 anos atrás fazendo marketing da cooperativa de crédito. Eu comecei fazendo ali a parte de marketing deles como estagiário. E nisso eu vi que falei, meu Deus, eles precisam disso aqui, mas se eu tiver 500 Cressol fazendo marketing comigo, dá de fazer. E aí nisso começou todo o processo. Cara, muitas vezes botei uma mochila nas costas, fui para São Paulo, fui para pro Rio, fui para, tudo que lugar que tu possa imaginar, fazer uma coisa, aprender. Porque hoje, se tu abre o YouTube, tu abre ali o Instagram, tá todo mundo te ensinando. 6 anos atrás não existia isso. Então assim, 6 anos atrás, ou tu pegava um livro, um material didático, um passo a passo, uma apostila de marketing digital, ou senão tu não conseguia aprender a fazer marketing, a subir uma campanha. Hoje todo mundo se fala, né? Não, fazer um marketing, não sei, tal. Não, hoje é muito fácil. Então por isso que hoje a gente que tá há 6 anos, vender, cara, pra tu ter uma dimensão do nosso negócio, todo mês a gente coloca 70, 80, 90 novas empresas dentro da nossa base. Então a gente tem uma construção que vem sendo feita há 6 anos, a gente tem um escritório agora em Tubarão que a gente inaugurou, mas a gente tem um escritório em Passo Fundo, com mais 30 pessoas. Então hoje a gente tem uma operação muito redonda, né, e que consegue fazer o mais importante, entregar. Ninguém fica no mercado 6 anos achando, e quem acha não sabe, né? O que a gente fala, a gente tem muita clareza, muita seriedade em entregar isso, e isso é uma construção ao longo de 6 anos, né? Até eu sempre brinco que o pai era contra, porque não existia. Exato. Existia, e eu sempre muito inteligente na escola, sempre adorei o conhecimento. E aí, cara, direito, passei no vestibular, passei em tudo, só estudar, só ir, vamos. Rapaz, eu não vou. Eu vou atrás disso aí, porque eu sei onde eu já sempre fui uma pessoa de acreditar. Então, antes de acontecer, eu já sei que vai dar certo. Então, eu acredito cegamente no meu negócio.
Que as empresas hoje, elas precisam disso e vão precisar durante longos tempos. Ah, Matheus, mas tá vindo, né, uma pauta que até não sei que tá aqui, mas vai, né? Ah, Matheus, a IA... Não. Aí eu programo o IA. A gente sempre pensou... E a gente já usa hoje, né, mano? A gente sempre pensou por trás, né, da lógica. Porque o marketing é o quê? O marketing nada mais é do que tu pegar uma empresa e tu vender a tua ideia para ela. Eu tô aqui vendendo uma ideia para ti. Né? Então eu venho isso, né, com todas as empresas do grupo. E hoje, Matheus, qual é o teu papel hoje? Hoje o meu papel é coordenar toda a operação de dentro desse grupo. Que tem o Walter, tem o Lucas, tem o Luan. Né? Eu tenho um sócio meu majoritário que é lá de Passo Fundo, então que ele toca o quê? Toda essa frente comercial do negócio e eu toco e sou responsável por garantir que o quê? Que meus clientes não saiam da minha operação. Então a gente hoje montou esse ecossistema, esse grupo de negócios e vem ajudando a acelerar cada vez mais empresas aí pelo mundo todo. Matheus, uma curiosidade. Quando vocês falam em empresas, né, até para que o nosso público possa, talvez seja também curiosidade por parte deles, pode ser uma empresa CNPJ ou pode ser uma empresa, por exemplo, vamos citar o Miguel Erdi, o Madeira, teu pai, somos profissionais liberais. E hoje, como vocês muito bem colocaram, quem não é visto não é lembrado. Vocês também pegam pessoas e começam a fazer uma dinâmica de trabalho com elas. Olha, Miguel, o que eu vou te dizer com isso, e até serve de uma base, né? Não existe fronteira ou limite para o marketing. Né? E seja o marketing da BIC, que bate a vida toda, que é o básico que funciona, porque é 800 anos, isso é igual, ou para o Miguel que tem que vender a imagem dele. Né? Hoje o marketing ele é interpretado de diversas maneiras, mas na minha visão, o que é o marketing? É aquela primeira impressão que fica. Porque com certeza, a hora que a gente sair daqui, até mesmo tu vai entrar no Instagram e vai procurar, cara, esses guris foram ali, falaram também, o que eles fazem? E a pessoa vai lá e entra que já estou curioso. E começa a entrar na jornada. Então o que acontece? Tudo isso é marketing. Tudo isso é neurociência, é marketing, é storytelling, né? De onde tu sai de um estágio, para onde tu chegou, o que tu construiu. E como a gente hoje atende, cara, vou te ser bem honesto, a gente atende da pessoa que está abrindo o CNPJ agora, ou de uma empresa que não, a gente não tem como fazer, a gente não tem condição. Não. A gente ao longo do mercado, ao longo dessa jornada aprendeu uma coisa. Não tem condições, porém depende. Tu não viu valor, então, no que a gente está fazendo. Né? Então, a gente constrói essa jornada, a gente constrói essa pauta, porque hoje é o cara liberal, empresarialmente falando, é da funerária ao médico que dá a luz. Então, assim, tudo precisa de marketing. Matheus, vou te trazer um exemplo. Matheus, um guincho. Cara, a pessoa, quando ela mais precisa de um guincho, ela vai no Google procurar. Às vezes, tu imagina tu, Miguel, tá viajando com a tua família, teu carro dá um pife lá no fim do mundo, vai onde? No Google guincho. Então, assim, só que existe uma principal vertente disso, que é o quê? Existe o marketing por necessidade e o marketing por ser marketing. Como assim? Uma hamburgueria. Não, tu não tem necessidade de querer fazer, não é necessário. Por quê? Desejo. Cara, é um desejo. Então, assim, tu vai pegar e tu vai mostrar o teu produto no Instagram, nas redes sociais, da maneira que tu interpreta visualmente bonito. Agora uma funerária. Tu vai fazer uma arte bonita lá e tô esperando tu morrer? Não. É o que? Quando o cara precisa. Então, Matheus, como é que eu faço um marketing para quando a pessoa precisa? A hora que ele precisar, tu tem que aparecer. E aí existe toda uma jornada personalizada para esse tipo de negócio. Para cada empresa. Cada caso é um caso. Cada marketing, cada caso é um caso. Como tem gente que cada orçamento é cada orçamento. É cada orçamento. Não existe limite. Atende a todos os públicos possíveis e imagináveis. Agora, Walter e Matheus, evidentemente que musculatura vocês têm, experiência, apesar da pouca idade, mas isso é gostoso porque vem a jovialidade, o tesão, a vontade com a experiência que vocês já estão. Ô Miguel, agora eu vou te fazer uma pra nós dar uma trocada de ideia. Quantos anos tu acha que a gente tem? Pois agora. Pela cara, assim, pela cara. Eu, consequentemente, eu tô mais acabadinho, né? Tu tá vendo, né? Mas assim, qual o teu chute? Em torno de 25, 27 anos cada um de vocês.
Raspei, cara. Eu falei. Quanto? Eu tenho 24. Eu tenho 18 anos. Meu Deus. O tempo conspira a favor de vocês. E a tecnologia mais ainda, né? Isso chama atenção. E agora, com a pouca idade, com menos ainda do que o que eu comecei o programa, vocês encontraram alguma adversidade? Teve algum momento assim de que vocês pisaram e pá, é lodo? Pisaram na lama, encontraram dificuldade? Algum caso assim que em algum momento assustou ou pelo menos serviu como um alerta? Até falando por mim, né? Eu tiro assim que eu comecei com 13 fazendo isso. Tá, vai fazer 5, já fez 5 anos, vai fazer 6 esse ano. Falei 19, né? Mas eu comecei com 13. O que é o meu maior problema quando foi? Não é hoje ter 18 e fazer. Hoje é muito tranquilo. A gente já tem conteúdo, já tem case, já tem depoimento. Mas tu começar novo, sem tu ter ninguém pra provar, né, Madi? Ninguém pra, tipo assim, falar, não, o trabalho dele é bom, o trabalho dele é ruim. Acaba dificultando bastante. Mas eu acho que isso é pra todo mundo. Walter, o que foi o teu maior desafio pra conseguir ampliar a empresa no meio de idade e tudo mais? O meu desafio foi conciliar a empresa com a escola. Foi o meu maior de todos. Disparado. Depois que parou isso, facilitou muito. O Madeira pegou minha época que eu tava trabalhando no meio período. E a gente conseguia tocar, só que era muito enrolado para fazer as coisas. Isso dificultou bastante. Mas agora isso já facilita. Walter, teve alguma coisa assim de gente falando? Cara, isso aí é muito relativo, né? Eu acho que isso aí todo mundo fala de qualquer maneira, falando bem ou falando mal. E 90% das vezes as pessoas que vão falar mal de ti, ou vão falar uma coisa que não gosta do teu conteúdo, não gosta do teu trabalho, são as pessoas que não vão comprar de ti. Então não interessa de nada. Para mim não tem serventia nenhuma. Mas eu acredito que a idade atrapalhou um pouco, mas não eu atrapalhar, né? O momento é um processo e a gente vive isso todos os dias. Eu acho que quanto mais tempo a gente tiver no negócio, mais experiência a gente vai adquirir. A gente também é muito humilde para poder aprender todos os dias, porque eu sempre falo com o Madi, a partir do momento que a gente achar que a gente sabe tudo, a gente vai estagnar e o nosso negócio vai parar de crescer. Então a gente sempre tem que estar buscando novas coisas, nova tecnologia. Essa semana foi uma semana de poucos dias, já começou, mas foi uma semana que a gente já mudou uma coisa do CRM, que é o controle de vendas nosso, já mudou, colocou uma IA, a gente sempre está tentando evoluir, contratando gente. Então assim, a partir do momento que a gente estagna, a gente para de crescer. Então a nossa ideia é o quê? É nunca parar de evoluir. E é isso, é questão de tempo, é questão de novos negócios, questão de o cara errar. A gente erra todos os dias, não é que o marketing tá ali, a gente não é, às vezes a gente erra com uma empresa, a gente erra com a nossa, mas a gente sempre tá ali. Não é o erro que vai fazer tu perder uma empresa ou tu acabar com uma coisa, é o jeito que tu conserta ele. E a gente virou muito bom em solucionar esses problemas. Por isso que a gente começou a crescer e essa galera que tá com a gente a ficar mais tempo. Porque eles têm um BO, até pode ter sido a gente que aconteceu, passou uma estratégia, não deu certo, a gente vai lá e resolve o negócio. Mas respondendo à pergunta, eu acho que sempre surge, né, desafios, né, para começar, investimento e tudo mais, mas a pessoa ela escolhe o lado ruim de investir ou o outro lado ruim de não estar crescendo, né? Cada um escolhe sua dificuldade. Né? O dia nem sempre amanhece com sol, não, né? Mas, Matheus, vocês estão falando, né, da pouca idade, da experiência que vocês já têm, e aí eu confesso a vocês que quando fui recepcionar vocês lá na entrada, me chamou a atenção o profissionalismo de vocês. Vocês acompanhado com Gabriel. Gabriel, quero agradecer aqui, registrar a presença do Gabriel, que faz parte da equipe técnica de vocês, né? Tamanho profissionalismo de vocês. Veio o Gabriel filmando a chegada de vocês, algo assim que mexeu comigo, porque dá para ver. Não é todos que vêm filmando, né? Não são todos que chegam aqui assim. E assim, acaba aguçando a minha veia jornalística de justamente entrar numa questão com vocês. Existe empresa que comete erro fatal no marketing? Por exemplo, eu sou dono de uma pastelaria, procuro vocês depois de já ter tentado inúmeras vezes botar o meu pastel na praça. Tem casos que não tem solução ou cada caso é um caso conforme vocês mesmo colocaram? Ô Miguel, eu vou ser bem transparente que uma das principais virtudes que a gente sempre leva é a transparência e o primeiro ponto que eu quero te alegar e te passar é que o que acontece? Muitas empresas vêm querendo ter um milagre, né? E eu vou te dizer, cara, isso não é comum o pessoal comentar, mas, Matheus, dá bastante problema? Dá.
Dá, e assim, todo dia. nosso tipo de problema é muito caro porque envolve muito dinheiro, né? As empresas, né? E hoje tu botar muito pouco, tu não consegue fazer nada. Então, assim, tem que ter uma cautela muito grande. E ali, até a hora que o Valt estava comentando dos principais desafios, me veio um negócio. Eu não gosto muito de ficar contando história triste, porque todo mundo tem as suas. Mas hoje o grande problema e a grande dificuldade nossa é só uma coisa: pessoas. A minha dificuldade, né? Porque eu que lidero todo mundo. Então, assim, o que acontece? É muito difícil eu botar na cabeça do gestor que a gente está gastando o dinheiro do cliente. E sim, tem cliente que gasta 1.000, 2, 3 por dia comigo. Então, assim, o que acontece? Eu tenho uma cautela muito séria e muito cuidadosa com isso. E às vezes o cara vem com uma expectativa porque acha que já fatura, acha que já tem um produto bom, como o pastel do Zé que tu falou, mas na hora de botar no marketing ele acha que o processo de compra é o mesmo. De um cara que veio ali, que já, por exemplo, tu que vai na esquina do churrasquinho e que come churrasco a vida toda. Uma indicação, né, não é a mesma coisa. O que as pessoas não entendem, Miguel, é que existem canais de venda. Matheus, como assim? Cara, a indicação é um canal, o jornal é outro, o programa é outro, o outdoor é outro, mas cada um tem uma coisa em comum, que é o quê? Tem que ter um modelo de venda. A gente tem um modelo de venda pro cara vender pelo digital, pela internet. Matheus, todos funcionam? Não. Tem gente que fica lá seus 6 meses, 1 ano e sai, tá tudo certo. Matheus, a culpa é de vocês? Cara, é um processo junto. O cara erra, aprende, gasta. Como eu invisto em negócio que nem sempre dá certo. Então, assim, tá tudo bem. Só que o que é o principal jornada que a gente sempre alinha? Cara, se tu tá vindo pra cá achando que vai virar uma Avan, uma CIMED da vida, gastando 2 mil por mês, vamos ser realistas. Tu não vai. Milagre não dá pra fazer. Ninguém faz milagre, sabe? E, Matheus, mas por que tem empresas que pensam isso? Porque tem pessoas que vendem dessa maneira. Então, assim, só por isso. Como todo mercado tem, né, Miguel? É normal. E o que é o negócio? A gente sempre, né, frisa isso para quê? Para que a gente consiga construir parcerias com as empresas de verdade. Duradouras. Porque tu não consegue construir nada em 6 meses. A gente tá 6 anos construindo e ainda não terminou de construir, tá só começando. Então, assim, é uma jornada que às vezes o cara contrata ali e ele acha que ele vai ter o milagre da vida dele. Hoje, o principal problema que o pessoal enfrenta, cara, o pessoal não é capaz de atender as pessoas de forma, né, decente, fazendo o mínimo. Pô, conversando com a pessoa, entendendo o que ela precisa. A venda ela é baseada em 2 coisas: necessidade e oferta, fim. O resto é detalhe, o resto o cara se ajeita. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas não interpretam, não entendem isso. E aí realmente eles contratam o cara pensando que vai 2 meses ele vai ter um milagre da ópera e ele vai virar uma CIMED. Não existe. Existe uma jornada, existe um processo. E a gente também toma cuidado porque a gente tem um time de venda que automaticamente ele quer vender. Então existe uma grande expectativa e uma realidade que é alinhada nesses projetos, pra gente ter cada vez mais cautela com o dinheiro do cliente, sabe? Então, assim, igual todo negócio, tem suas reuniões difíceis, tem seus dias que a gente, como diz aquele, deita sem sono. Então, assim, a gente vai enfrentando, vai balizando todo dia isso, mas o principal desafio é deixar o time todo olhando para esse mesmo lugar e o empresário entender que ele não vai ter milagre, igual qualquer negócio. Nenhuma empresa sólida hoje no mercado, 6 meses ficou sólida. E qual é o maior erro, na opinião de vocês dois hoje, em relação ao cliente? Tipo, falando em questão do erro do cliente do marketing. Do marketing. Assim, ó, eu fiz uma reunião até ontem, tava falando com o Mate, que eu até queria botar isso aí em pauta. Que é o quê? Hoje o que eu vejo mais de problema em geral, que eu sou mais da parte do comercial, né? E o Mad mais da parte operacional. E eu no comercial, o que eu vejo mais de problema, Miguel, sendo bem honesto? É o processo comercial por inteiro. Vou te dar um exemplo. Existem várias empresas que a gente atende que tem 3, 4 vendedores e eu chego pro dono e pergunto: qual é o controle que tu tem deles? Tu tá investindo em tráfego, mas qual é o controle? Tu sabe quantos que tem negociação? Tu sabe quantos que chamaram? Ele não sabe. Ele não tem nem quantas ligações o vendedor tá fazendo por dia. Que é o quê? É o processo. Porque assim, ó, o nosso tráfego, a gente vende com o tráfego porque a gente tem um processo bem alinhado. A pessoa chegou, tem que chamar em tanto tempo. Também tem muito isso, por exemplo, assim, a pessoa entrou.
Se eu demorar 1 hora, 2, 3 horas para atender ela, é muito diferente de eu demorar 5 minutos. Então eu tenho que tentar automatizar para atender o quanto antes. Mas resumo da ópera, processo. Por quê? Hoje acontece muito vendedores tiradores de pedido. Que a pessoa já chega pronta para comprar e vende. Agora a pessoa do tráfego, não, ela não chega pedindo Pix, ela não sabe nem do teu produto. Às vezes ela tá curiosa, precisa de explicação. Aí eu tenho que converter o lead curioso para ele virar um lead frio, virar um lead morno, virar um lead quente e assim fechar a venda. É diferente, por exemplo, assim, muitas vendas que a gente faz hoje, graças a Deus tem muita indicação, que a pessoa chega, já sabe de tudo, a gente dá uma explicada por cima e passa um valor, é diferente. Agora a venda de tráfego, eu ligo para ela, eu qualifico ela, eu faço uma reunião, entendo do problema dela e vejo se eu posso ajudar. Eu fiz uma reunião ontem, que era de indicação, a pessoa veio achando que o tráfego dela era o problema, só que ela não tinha nem CM para ter controle nenhum processo comercial. Então eu falei para ela, se tu entrar com a gente, tu não vai rodar tráfego. E ela deu uma espantada, eu falei, não vai rodar tráfego, porque não tem como tu rodar tráfego sem ter nenhum processo para tu receber teus leads, nem a ligação que os vendedores estão fazendo. Então tu só tá rasgando dinheiro. Se tu quisesse um conselho meu agora, sem te fechar comigo, para de rodar tráfego, resolve teu comercial. A gente vai resolver isso com essa semana, estamos conversando para alinhar os pontos, mas vai ser fechado o negócio. Mas o que é o resumo da ópera? Se tu não tiver um marketing bem alinhado, com um comercial bem alinhado, o negócio não dá certo. E se tiver um marketing alinhado sem comercial não dá certo, ou um comercial bem alinhado sem marketing não dá certo. Os dois têm que trabalhar junto para o mesmo propósito. O que é o maior erro que eu vejo? É marketing. Muitas agências de marketing querem brigar com o comercial e o comercial brigar com o marketing. Um botar a culpa no outro. Em vez de os dois trabalhar juntos, os dois se distanciam. E acontece muito. Quantas vezes a gente já perdeu empresas por o comercial achar errado a gente cobrar eles ou eles cobrar o marketing e dar algum tipo de atrito? Acontece, né, Madi? Acontece todo dia. Até um adendo, só complementando, é que, na minha opinião, o principal fator que acontece isso hoje é uma palavra só: tempo. Matheus, por quê? Cara, se a gente for pegar um contexto da média brasileira de empresas que estão abertas, poucas ficam abertas mais de 5 anos. E por quê? Porque a pessoa acerta numa coisa e ela fica a vida toda tentando fazer a mesma coisa. E isso é o quê? É fazer o feijão com arroz todo dia e infinito, nunca muda. E o que acontece? Hoje os clientes, né, o poder de compra e a forma de decisão dessas compras, Miguel, ela tá assim, mudando todo dia. Por quê? A massividade do Instagram, do TikTok, do YouTube. O que acontece? Tá tendo até a nível de informação, tá tendo um conflito gigante entre Google e ChatGPT. Por quê? Tem tudo pro ChatGPT, o Google perdeu o espaço dele pro ChatGPT. Por quê? É muito mais rápido o ChatGPT trazer uma clareza do que o Google. Algum dia o Google pensou que poderia acontecer isso? Nunca. Porque o Google é o Google. E o que eu trago com isso? É que as empresas elas acham que ela nunca vai perder o espaço dela. E ela perde. Por quê? Porque hoje no mercado competitivo, no mercado que a gente vive, o básico não funciona mais. Matheus, na verdade, talvez o básico até funcione, só que o básico de hoje não é o mesmo básico de quando o cara começou. Essa é a visão que as pessoas têm que ter. Porque eu, como dono do nosso grupo ali, sócio, eu só penso uma coisa: como é que a gente pode inovar mais uma vez? Como muitas empresas que crescem, elas pensam assim, né? Cara, vou inovar, vou mudar, Mas aquele pessoal que acha que vai conseguir terceirizar isso num marketing, não existe. Num contador, num consultor, tentando terceirizar e tirar de si a responsabilidade de inovar o negócio, é o que dá problema, Miguel. Como qualquer coisa na nossa vida, não tem como a gente terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Então a gente gosta de trazer muito essa clareza. Porque que nem agora aqui, uma coisa que tu falou, Matheus, chamou a atenção vocês chegar. Poxa, Miguel, pra mim isso é o mínimo. É o mínimo, a gente tá Não gravando. É um diferencial. Por quê? Agora eu vou chegar lá, eles vão fazer 500 cortes disso aqui, mais o teu, mais o dele. A gente vai fazer uma reunião, tem 500 coisas gravadas. Por quê? Isso não é um diferencial Nossa, que diferencial. Não, eu chego pro meu cliente, eu boto na mesa e falo assim, tu tá contratando alguém que faz o que vende. Porque falar até papagaio fala. Então tu tá contratando e eu quero que tu entenda isso. E aquele negócio da confiança, né, Madi? Porque eu sempre falo nas reuniões e a gente comenta muito disso.
conteúdo, coisa e tal. Se tu não tá fazendo teu conteúdo e tu não roda teu tráfego, tá vendendo teu cliente isso, que dá resultado, é uma mentira. Porque se tu não consegue nem fazer pra ti, tu vai fazer pra quem? Esse negócio de vídeo e tudo mais foi uma coisa que a gente começou a fazer há muito tempo e a gente está toda a vida tentando mudar e inovar. Se tu chegar a ver o nosso Instagram e ir passando, parece que todo mês a gente muda os conteúdos, mas não é mudar. A gente está testando os formatos novos. De um ano atrás, a gente fazia muito vídeo profissional, que era o que funcionava. Hoje parece ser engraçado, mas o que mais funciona é o dia a dia. É eu mostrar um problema de um cliente que pode ser o teu problema, eu mostrar, puxar uma selfie, botar um título para a galera saber o que é e trocar uma ideia, é pegar um corte aqui com o Miguel eu falando sobre isso e postar no Insta para a galera conhecer um pouco mais. A galera tá enjoada de o quê? Pegar o Miguel, botar ele na frente de uma parede branca e ele falar: ô pessoal, bom dia, tudo certo? Aqui é o Miguel e tal. Ninguém mais quer ver isso. A galera quer ver o quê? Puxa, ô galera, vim aqui, tive um problema aqui nessa parte de A, vou mostrar pra vocês. A galera já, o que ele teve de BO? Tô tendo esse problema de A. Eu vou lá e vejo o vídeo dele. E a gente faz o quê? Em vez de postar uma vez por dia, a gente tá postando 12, 15. Então a gente posta muito conteúdo em massa também. Então a gente junta qualidade, massa, post estático, post de informação. Porque quando o meu cliente entra do tráfego, ele sabe que eu tô postando todo dia, eu tô em movimento, eu tô no escritório novo, tô fazendo as coisas diferentes. O meu cliente vê isso. E é aquele famoso negócio que eu sempre falei pro Mad, eu falo para todo mundo. A partir do momento que teu cliente perder isso de ti, ele não vê mais tu crescendo e inovando, ele vai achar que tu tá quebrado. E as pessoas não compram de pessoas que estão mostrando coisa ruim. Não, a pessoa quer ver evolução, ela quer ver tua empresa crescendo. E ela não vai colocar... Miguel, tu não vai colocar a tua empresa... Tu abrir uma empresa de marketing que não posta, não faz nada, não tá crescendo, tá 10 anos na mesma. Sim. Precisa do quê? Tu tá buscando inovação, então não precisa de uma empresa que tá inovando. Agora, Matheus e Walter, o que o empresário deve fazer e o que vocês fazem, na verdade, né, para aliar a venda com o marketing, um negócio, para que possa haver o casamento perfeito? Olha, assim, ó, eu já vou até rir de ti agora, Miguel, porque tu sabe que o casamento perfeito não existe, né? Eu sou bem casado, inclusive, mas a gente sabe que, né, o Walt ainda tá no caminho, mas não pode falar, mas que sou casado, a gente sabe como que é o dia a dia, né? E eu brinco que dentro igual submarino, nasceu mas afunda. Então, assim, o que acontece até dá para dar um exemplo muito bem claro disso, que é uma construção, né? E assim, a gente tem que ter muita cautela e aí volta para aquele ponto que eu falei lá no início, né? Pessoas. Porque muitas vezes o empresário, ele só não tá no dia dele, Miguel. Tá tudo certo. Mas o cara acordou com o cu virado, igual a gente acorda também. Um dia tá... Enfim, às vezes o cara acorda num dia que quer só gerar caos, né? Então tá tudo certo. Às vezes a pessoa não tá num dia legal. Então assim, o que Matheus, na tua visão, qual é o principal ponto para alinhar o comercial e as vendas? É o óbvio. Matheus, como assim é o óbvio? O óbvio para mim, pro marketing, às vezes não é o óbvio pro time de vendas. Comunicação, né? A comunicação entre esses dois setores. E o mais importante, né, é não terceirizar a culpa. Eu gosto de entrar na empresa e dizer que a empresa agora é nossa. Porque eu preciso que aquele negócio funcione para pagar o meu boleto, para pagar o time que trabalha comigo, para pagar o videomaker, para pagar toda a minha operação. Então é o mínimo, a gente tá ali junto, acompanhando, vendo, só que nisso tudo entra um detalhe que aí é o mais importante. Até eu tava refletindo, tava pensando, o óbvio, né? Mas será que é óbvio para todo mundo que tá vendo esse programa? O que é tráfego pago? O que é comercial? Quantas vezes o cara tem que, por exemplo, que é conteúdo chamar um pessoal? Quais as estratégias de conteúdo que funciona? Matheus, é óbvio para mim. Sim. É óbvio que o tráfego pago é o que faz as empresas, na prática, gerarem mais oportunidade. Matheus, é o que faz gerar venda? Não. Às vezes não. Mas oportunidade gera. Tem que aprender Matheus, criar conteúdo. Não. Criar conteúdo sim, tu tem que postar todo dia no Instagram, tem que aparecer, tu tem que fazer isso. Mas eu não tenho tempo. Cara, meu amigo, ninguém tem tempo. Quem tem resultado é quem arruma o tempo no meio disso aí, Miguel. Né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E eu jogo um jogo há 6 anos de que se as minhas 24 horas tem que ser as 24 horas acordado fazendo esse negócio rodar, eu vou ficar, não dou bola. Até o pessoal brinca, a que manda, né? A que manda em mim, que é a minha mulher, ela, mas tu não para de trabalhar. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Matheus, por quê?
porque eu sei o nível de seriedade que o meu negócio tem hoje. E a responsabilidade, o mais importante, as famílias que dependem de mim, depende da minha folha todo mês. E quando dá errado, Miguel, a culpa é minha, não é do gestor, do funcionário que fez... Eles não ligam pro gestor. Não. E o mais importante é que eu fico cada vez mais chateado, porque, porra, às vezes foi um falta de treinamento meu. E eu não fico loucão demitindo, não. Eu assumo a responsabilidade e resolvo. Todo dia, e é o que eu passo. Eu tenho 2 gerentes hoje, é o que eu passo. Sempre meus 2 gerentes, passo para o meu sócio, passo para todo mundo. Por quê? Eu tive a experiência de ter que vender contrato. Hoje tu me largar numa correria, vende o contrato. Eu vendo até um avião pegando fogo. Mas também um cara lá querer sair, Miguel, que foi tudo horrível, deu tudo errado. E eu olhar pra... Não, então tá. Vamos esperar mais 6 meses que tu tem razão. Por quê? Todo negócio existe uma lógica. E nenhum deles é fazer um milagre dentro do negócio do cara. Tá louco? Às vezes o cara tem que nem, por exemplo, vamos trazer, Matheus, a gente tem muito escritório de consórcio que a gente atende, que hoje inclusive está muito em alta esse mercado, e o principal problema que o pessoal alega é o que, Matheus, mas os leads não são qualificados, não tem qualificação, não está pronto. O que é lead, né? Vamos dar um adendo para também explicar o que é lead. Isso. São contato, né? Um nome bonito para contato, que agora essa geração nossa gostou de dificultar os nomes das coisas, né? É um contato. E o que é o importante? Cara, Matheus, como é que a gente então arruma lead qualificado, né? Arruma um contato, uma pessoa que realmente venha, como o Valdir falou, querendo tirar o pedido. Não vai vir. Não vem, é um processo. Às vezes, quando a pessoa já chega no nível, ô Miguel, de parar e pensar, eu preciso disso, ela vai olhar com os 10. Aí o que manda, Matheus? É isso aqui, ó, é o carisma. Não, cara, vamos se ajeitar, vamos fazer junto, vamos fazer uma parceria. É a oportunidade. Então, assim, para eu poder dar um conselho pro comercial de alguém, eu tenho que estar ali dentro, analisando, vendo junto. O que é. Além de... Tudo fora disso, Miguel, é uma mera teoria. E aí, teoria não dá dinheiro. Então, assim, a gente gosta... o que acontece? Matheus, o que é o teu pilar? É que se eu deixo as empresas vendendo mais, eu automaticamente vou vender mais. Porque eu recebo pelo que a empresa fatura. Né? E com base nisso eu consigo montar um planejamento de marketing, eu consigo fazer uma estrutura, eu consigo pegar e investir numa sede, em 2 sedes. Porque hoje, antes nós vendíamos esses contratos tudo em casa, no quarto de casa. Hoje a empresa, com o nível de volume, o nível de desqualificação de profissionais, o pessoal fala, tá, mas qual é a tua estrutura hoje para atender eu? Não, cara, minha estrutura tá aqui, ó, minha sala de reunião, meu escritório, minha sede aqui, eu tenho sede em Passo... Uma visão de futuro. Uma visão de futuro. De um negócio que o quê? São os PA, mas esses PA estão realmente entregando... E resolvendo. O que precisa. Apesar porque, olha, tem gente que... Tem clientes nossos que tem idade dos meus avôs. E a gente vende a ideia para eles. É um pessoal mais do interior, normal, pessoal uns colonos. Que é o quê? Pessoas que conseguem a gente vender a ideia de que a comunicação é crucial. O marketing. Né? Hoje, se a pessoa não sabe se comunicar e vender sua ideia, a gente nada mais é, Miguel, do que ótimos vendedores de ideia. Como todo vendedor é. Né? Seja qualquer coisa o cara vende. Então a gente passa muito essa visão pro comercial. Já foi uma época de que vender sonho era só coisa de padeiro. Já foi época. Agora, Matheus e Walter, a visão de futuro, o e-commerce, a gente está vendo que cada vez mais pujante, cada vez mais forte, e aí vem justamente a questão do tráfego pago e tudo isso que vocês dominam com excelência. Mas se hoje vocês tivessem uma bala só no revólver, um único conselho, conselho crucial para um cliente, para esse que está nos assistindo desde o início do programa, qual seria? E aí eu gostaria de ouvir os dois, porque essa parceria aí cheira futuro e, como vocês muito bem colocaram desde o início, geram renda e geram empregos para outros empresários também. Posso? Pode falar. Fechou, vou começar. E até hoje, por coincidência, hoje à tarde eu ainda vou lá vou voltar na escola. Eu estudei no Sedup a vida toda, sou técnico em vendas, e à tarde eu vou voltar lá e no final do meu material que eu preparei tinha uma situação, e vou trazer aqui e vou passar também para os empresários poder entender um pouco mais sobre esse conselho nessa visão de inovação, né?
Um dia, 6 anos atrás, eu estava sentado lá e eu escutei sobre profissões que não existiam. Gestor de tráfego há 6 anos atrás não era uma profissão, era uma ideia. E o que Matheus fez tu chegar e vai fazer tu chegar muito mais longe? É que eu comecei. Às vezes o pessoal fica preocupado, fica não querendo começar com a internet. Não... Por quê? Não se sabe, só tem que começar. E é uma jornada que... Toda jornada é difícil, né? Tem seus altos e baixos. Só que o ponto-chave, a virada do meu negócio foi porque todo dia parece que eu comecei de novo. Todo dia. E seja lá sentado há 6 anos atrás na escola aprendendo, ou seja hoje aqui conversando. E eu só pensava, eu vou fazer algo grande, mas para fazer algo grande eu tenho que começar. Seja uma empresa, seja o marketing, seja perdendo no começo, seja o marketing, seja tu abrir o teu negócio, às vezes eu também não sei tão bem qual é o público, mas seja começar um negócio, seja fazer o que for. Às vezes a pessoa fica muito em cima do muro. E assim, eu que, né, Deus livre, tu conhece, como diz aquele, tu conhece o 01, né, que é o pai, sempre apoiando, incentivando e sempre, né, dizendo, né, cara, o feito é melhor do que o perfeito. Então o conselho que eu poderia dar para empresário, para todo mundo que está assistindo, é se você tem vontade de fazer alguma coisa, de investir em alguma coisa, a única chance de dar errado é se não fizer. Se não fizer. A única chance. O resto é aprendizado. É ficar parado, então, é o ostracismo. Essa é a mensagem que eu tinha para dar, o conselho, né? Uma visão de mundo que eu levo, que quem começa, quem faz todo dia, não tem como dar erro. E o mais importante é continuar fazendo nos piores dias. É isso aí. Ô Miguel, até eu acho que se fosse para falar uma coisa que eu falo toda a vida para meio comercial, se fosse falar assim uma frase, é olhar a linha por um todo. Como assim? Tem muitas empresas hoje, eu tive um mês ruim. O que é o mês 1 de vendas? Só. Eles não balizam o resto todo. O que eu balizaria, que eu sempre falo para todas as empresas? Olha a linha por um todo. Porque às vezes o teu mês ruim de julho vai construir um mês bom de agosto e tu nem sabe por que foi julho. Então tem um processo por um todo. Um marketing alinhado, tua oferta alinhada, teu produto alinhado com a tua oferta, tua entrega, né? E consequentemente no final a venda. Mas até para chegar na venda tem todo o processo. Então tu precisa ter isso mapeado. Quantas pessoas foi chamada, quantas reuniões foi feita, quantas foi agendada. Ter tudo isso mapeado, não só olhar a ponta final, e sim toda a jornada. E eu até, a mensagem seria essa, mas complementando, é o que? Eu sempre falo, existe 2 coisas muito diferentes do marketing e da venda, que é o que? O marketing é a jornada por inteiro, o começo da linha, mostrei minha oferta, mostrei meu produto, mostrei meus resultados, e aqui parte a venda. Eu consegui chamar o cliente, fazer a reunião e, consequentemente, fazer a venda. Então, assim, a gente tem que olhar a linha por um todo. Porque a partir do momento que eu olho só a ponta ou só o começo, eu não sei o que está tendo de problema. Porque eu vou te falar uma coisa, eu falei pro Matheus ontem, né, Madi? A gente fez a reunião de alinhamento de mês, a gente segunda-feira estava meio enrolado, organizando parte de operação, mas a gente fez a reunião batendo o mês. O meu mês de julho, o nosso mês de julho de venda foi muito melhor que o de junho. E a gente balizou a linha por inteira. A gente não fez mais reunião, a gente fez menos, né, reuniões que junho. Mas o que aconteceu? Teve mais qualidade nas reuniões. A gente, consequentemente, fez o escritório, ajudou muito, né, Madi? Esse movimento. Mas é o que? Às vezes o teu mês bom não foi porque tu teve muito volume. Às vezes tu fez a melhor venda. E a quantidade de venda é muito volátil. Porque é melhor eu vender 10 mil para ti do que 2 mil de cada. Não é a quantidade, sim a qualidade. Uma coisa que a gente assiste, a gente gosta de falar... Um exemplo de um cara aí que é o Alfredo Soares, a gente assiste muito ele, o que ele sempre fala e a gente leva, e todo mundo fala, né? Mas lembrei dele agora que eu tava lendo o livro dele. Tu não precisa vender mais, tu precisa vender melhor. Direcionar. Agora, quero agradecer imensamente a vinda de vocês, mas eu gostaria de que vocês deixassem o contato de vocês, aonde é que... já vou sair daqui, como o Matheus mesmo colocou, já vou no Instagram procurar vocês, para que o nosso público possa ir lá buscar a MAD, a WS, enfim, o Matheus o grupo, né? E o grupo de vocês. Perfeito. Antes de qualquer coisa, né, Miguel, parabenizar todo o Norte Sul por a oportunidade, pelo convite da gente estar participando e contando um pouquinho da
da nossa história, e em particular a tua pessoa, né? Deus o livre, meus parabéns pelo profissional da comunicação que tu é. O pessoal que tiver interesse em conhecer as nossas plataformas, nosso contato ali é @MatheusMad, sem H, né? Matheus normal, Matheus Madeira já vai aparecer. A gente deixa o convite também para os empresários que tiverem interesse em saber mais sobre a parte do marketing lá no nosso escritório. Tu também, inclusive, Miguel, tá convidado para ir lá conhecer. Tomar um café com a gente. Um café com a gente. Tá localizado aonde? Tá localizado ali atrás do Clube de Campo, bem naquela rua que liga pro Clube de Campo, uma sede verde, um prédio. Então a gente tá ali de portas abertas, inclusive para toda a população de Tubarão. Até a gente teve esses dias com o prefeito, a gente conversou que Tubarão precisar, a gente está de braços abertos para estar apoiando, ajudando, incentivando a ACIT, todo o núcleo de empresários, e a gente está sempre à disposição para contribuir, né? Então tu deixa o meu convite aqui também para todos vocês, é só seguir lá Matheus Madeira, parabenizar pelo trabalho do Norte Sul e avisar que todo o nosso grupo está sempre de portas abertas para todo mundo. Obrigado de coração. Ô Miguel, primeiramente queria agradecer pela recepção, tá? Pô, foi um baita podcast, um baita troca de ideia, tem um profissional incrível, uma baita comunicação, uma estrutura de vocês muito top, a galera das câmeras sempre atendendo e ajudando a gente. O meu Instagram é walter.schlickman. Eu acho que o Schlickman tinha que botar na tela, porque... Já colocaram, já tá. É meio difícil escrever. walter.schlickman, a gente tem todos os conteúdos por lá. Agradecer pelo convite e também a gente tá podendo trocar essa ideia. E se a gente conseguir impactar uma pessoa com esse podcast, já valeu o dia, né? E é isso, é só agradecer mesmo. E o dia de hoje ainda tem muita coisa, o MAD tem palestra, tem as coisas a mais, e a gente se mantém em movimento, né? Desejar o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês se reflete no sucesso de muitos empresários que já são clientes e aqueles que evidentemente que estarão procurando vocês, porque o caminho ele é árduo, mas quando se tem uma empresa como a de vocês, né? Profissionais como vocês, a equipe como de vocês, evidentemente as Miguel, coisas acabam até evoluindo melhor. Só fazendo o último relato que é bacana, que tu comentou, e é legal pra galera saber, tinha falado, eu tenho anotado aqui pra não esquecer. É o que? Hoje a nossa empresa, ela também não é só tráfego. A gente criou um ecossistema para ajudar tudo em geral. Parte de e-commerce, a gente faz essa parte do CRM, treina time de vendas, monta processo. A gente entra, faz o postamento do Instagram. A gente hoje entrou literalmente numa agência 360. Desde a parte do marketing até o comercial, desde a parte de identidade visual. O que é o nosso foco maior? Organizar a marca, organizar a casa. Depois o marketing e o comercial tá tudo alinhado pra gente poder fazer um trabalho bacana juntos. Então hoje a nossa empresa não é só essa parte de tráfego, a gente comentou muito sobre isso, porque sim, é o que todas as empresas que a gente fazem, né? Uma ou outra, umas exceções, mas 98% é só tráfego e os outros complementos, se for e-commerce, a gente vendeu alguns e-commerce mês passado que a gente está implementando, então a gente entrou para ajudar por um completo. Porque quando tu tem uma coisa dentro da nossa empresa, tá dentro de que a gente fala, né? Quando a pessoa entra dentro de casa, o bacana é ela ter tudo, ter o café da manhã, ter o almoço, ter a janta, e a gente criou isso para ter todos os empresários, todas as empresas poder contar com a gente na linha que eu comentei por um todo. Perfeito. Agradecer, Walter, Matheus, muito obrigado. E obrigado a você também que esteve conosco até o momento, né? E ficou muito claro, a sua marca, o que você faz, o que você produz e o que você coloca lá na ponta, só vai ter sucesso se você procurar as pessoas certas, as empresas competentes, que é o caso desses nossos 2 entrevistados do programa de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Grande abraço. Obrigado.